Bem, boa noite a todos. É sempre uma alegria receber todos vocês que vêm à casa de Miguel, né, que estão aqui presencialmente, e a tantos outros que nos assistem através do canal do Santo Espírita Miguel Oficial no YouTube, né, onde a gente consegue alcançar diversos lares, né, fazendo dessas casas também pontos de luz que aqui se conectam. Nós hoje temos mais um estudo, né, da nossa reunião pública de sexta-feira. Esse estudo vai ser com a nossa querida Kátia Mandarim, e vai falar sobre um tema muito interessante, que é o mal e o remédio, no tópico do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da gente começar a reunião, como sempre, a gente faz uma fase de abertura, a prece, né? E após a prece, a gente passa para o estudo propriamente dito, e depois disso, a gente vai ter aqui na casa, para quem tem presencialmente, os passos. Então, sem mais delongas. Mais uma coisa. Aqueles que vêm à casa pela primeira vez e que tenham alguma dúvida ou queiram algum esclarecimento, teremos alguém aqui à mesa ao final da reunião para que vocês possam ser atendidos, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E como página de abertura hoje, a gente traz o livro Fonte Viva, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 138, cujo título é O Justo Remédio. E nos diz assim Paulo: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, quem diz isso é Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9. E Emmanuel assim nos explica: em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço, insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar.
Cada espírito possui um roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. E assim, reunidos e irmanados por esses pensamentos que Emmanuel evoca em nós buscamos, Senhor. Nós buscamos a presença dessa espiritualidade amiga que nos envolve nessa casa de preces e orações, nesse lar que é tão caro para os nossos corações, onde os nossos espíritos amigos tão carinhosamente prepararam o ambiente para que fôssemos aqui recebidos, onde aqueles que torcem por nós já aqui estavam antes que chegássemos, na certeza de que precisávamos vir aqui, precisávamos sentir essa ambiente e nos lembrássemos que, apesar dos percalços da vida, das dores do mundo, o Consolador prometido não nos abandona. A vida, como a conhecemos na Terra, apenas um sopro. E a eternidade, para desbravarmos, para conhecermos o teu amor profundo e a certeza de que teremos todos um final feliz. Porque, na verdade, aqui estamos para aprendermos a amar. Desejamos hoje, Senhor, que as bênçãos do mais alto, dos nossos mentores espirituais, possam envolver a cada um de nós aqui presentes e aqui conectados pela tecnologia. Nós te pedimos principalmente, Senhor, na data de hoje, pela nossa irmã Kátia, para que ela possa nos auxiliar a compreender esse tópico que é tão delicado e que é tão caro para os nossos corações, porque nos faz ir adiante, nos traz esperança e força para lutar. Fica conosco agora e sempre, e que possamos iniciar assim, então, a nossa preleção da noite de hoje. Graças a Deus. Agora é com você, querida. Boa noite a todos. É sempre muito bom a gente podermos chegar aqui e trazer um tema que sempre nos auxilia a refletir, né? Hoje, em especial, esse tema do Evangelho, o mal e o remédio, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, e ele foi trazido no item 19, tá? Por Santo Agostinho, lá em Paris, 1863. Eu podia começar esse tema de várias formas. Como a Cristiane falou, é um tema muito delicado. Ele está falando de mal e está falando de remédio. E aí eu fiquei pensando assim, bom, eu posso, de repente, começar com uma série de questionamentos aqui. Não para que me respondam, não é necessário, mas que a gente possa pensar e a resposta é de cada um. Então eu poderia pensar assim, perguntar assim: quantos de nós tomamos remédios? Os mais diversos. Gostamos do remédio que tomamos? Queremos tomar esses remédios? Remédios, às vezes, são amargos, né? Outros, até adocicados. Outros remédios acabam influenciando em outras partes da nossa saúde, do nosso corpo. Não é isso? Então, poderia ser uma série de questionamentos aqui e vocês iriam refletir, pensar
às vezes a gente fica até com raiva do medicamento que está tomando. Tem gente que toma medicamento desde que nasce. E vai tomar eternamente, né? Mas tem uma coisa. E se eu dissesse para vocês com uma provocação que tem um remédio que traz uma cura? Que tem um remédio que é hiper, mega, super, máximo, de especial. E que se nós conseguirmos compreender bem, a gente até entende o quanto é necessário. E aí, vamos pensar sobre isso? Então, nesse momento, vamos começar aqui com uma... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Eu peguei 2 imagens de uma série que tocou a muitas pessoas. E nesse momento aqui, eu tenho a imagem de Tiago menor e de Jesus numa conversa. Nesse momento, Jesus chegou para os discípulos, apóstolos, e disse para eles que eles seriam capazes também de fazer curas. Curar os doentes, curar os leprosos, os mancos, os coxos, enfim. A cura iria vir. E aí, o que aconteceu? O diálogo entre Tiago menor e Jesus. Tiago, ele tinha uma limitação, ele tinha uma deficiência. E aí, ele pergunta: Senhor, preciso conversar com o Senhor. Por que não me curou? Agora nós vamos ser somos chamados para trazer a cura para outros. Mas por que eu, diante de tudo que já testemunhei, ainda não fui curado? E dentro desse diálogo eu trouxe 2 frases que chamaram muito a atenção. Jesus responde assim: Tiago, já pensou em falar para os outros? Você sabe louvar a Deus apesar das suas limitações? E ainda falou mais. Tantas pessoas precisam de cura para acreditar em mim. Mas você acredita em mim, mesmo diante de tudo o que você está passando. Quer exemplo maior do que isso? Na própria página de abertura, né, que a Cris leu, ela leu um trechinho assim: quantas pessoas imploram socorro e solução de diversos problemas. Então é algo que a gente vai refletindo com esse diálogo, com os questionamentos que eu já trouxe no início. E aí, Santo Agostinho veio trazer para a gente no Evangelho uma parte que é assim: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que necessitassem nesse vale de dores? Que nascessem, Vós que nele vieste viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vos ter querido provar. Ó homens,
Não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu albor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Viram que trouxe esse trechinho? Pode passar, por favor. A terra é considerada um vale de dores e sofrimentos? Quem aqui já ouviu falar que nós estamos num mundo de provas e expiações? Quem aqui também já ouviu falar que a morte não existe? Vivemos até eternamente. E já viemos de outras encarnações. E assim nós vamos caminhando. Então, com certeza, se a Terra é um planeta de mundo, né, de provas e expiações, gente, nós estamos em tratamento. Olha que maravilha. Todos que aqui estão. E esse tratamento pode ser em situações que nós estamos vivendo ainda nessa encarnação ou trazendo de outras. Mas estamos todos sendo amparados, olha que máximo, pela espiritualidade, por nosso Mestre Jesus, que está ali nos acompanhando o tempo todo. E ele trouxe ainda por cima, o Evangelho, uma bússola para todos nós, nos orientando por tudo que nós estamos passando. Então, assim, é um verdadeiro convite, né, do nosso Mestre. E esse convite é essa reforma íntima que nós estamos precisando passar diariamente. Porque hoje nós nos preocupamos, olha só, a gente se preocupa hoje com o que vai acontecer no nosso futuro diante de todo um passado que nós vivemos. Pode passar o próximo, vou fazer uma leitura aqui. Aqui no Evangelho ele diz assim: como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolheste a vossa prova, porque vos consideráveis bastante forte para suportá-la. Por que murmurais agora? Vós que pediste a fortuna e a glória, o fizeste para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico. Sabias que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que se saísses triunfantes. Escolhemos nossas provações. Tiago traz ali, crescendo, em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Crescendo nas provações. Escolhemos. Nós escolhemos por tudo que estamos passando. Somos responsáveis. Por isso que o nosso planeta prova e expiação. Uma hora eu estou provando, outra hora eu estou mostrando, né? Reforçando aquilo que eu estou passando. Outra hora eu estou espiando mesmo.
E engraçado, porque ele fala que nós escolhemos, mas se a gente também não tivesse a devida condição para essa escolha, vocês sabiam que nós não estamos sozinhos? E que a espiritualidade cuidadosamente nos auxiliou nessa escolha? Isso traz um refrigério para a gente, porque nós não estamos sozinhos. Gente, existe uma legião de amigos espirituais torcendo por cada momento difícil que nós... Difícil não, deixa eu tirar essa palavra. Desafiador que nós estamos passando. Mais à frente no Evangelho, ele diz assim, ó, aí vem o X da questão. Agora vem a resposta. Olha só. Que remédio, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível. A fé. Duas únicas palavrinhas, letrinhas. A cura pela fé. Repare, o remédio para os nossos sofrimentos. Eu não disse que teria uma resposta? Fé. Quando você tem fé, você consegue passar pelos desafios. Porque você entende, você compreende. Como conseguir esse remédio? Opa! Novamente eu tenho aqui para apresentar a vocês Evangelho. Jesus trouxe para nós a boa nova. Ele trouxe caminho, ele trouxe direção. E será que não está no momento de nós olharmos para dentro de nós e buscar entender qual seria a causa de tantos males? Qual seria a causa de tantas dores e tanto sofrimento que nós estamos passando? E aí, nesse momento, eu queria até lembrar de uma palavra que é renunciar. Às vezes você acha que renunciar é só abrir mão de algo material. Renunciar significa também abrir mão de comportamentos que não nos cabem mais. Abrir mão de ser tão turrão quando eu tenho determinadas coisas. Abrir mão de ser tão controlador a nível de querer controlar o que o outro tem que fazer ou deve agir, porque nós temos, a maioria de nós tem esse hábito, né? Por isso que ele traz, na página de leitura, traz tantas situações do pai de família, do trabalhador, que nos fazem refletir. O que ele está nos falando é de como nós devemos fazer o bem. De como a prática da caridade, do auxílio, nos auxilia. Quando eu começo a abrir mão de determinados comportamentos, eu começo a compreender que o outro também tem dificuldades e que cada um de nós somos uma individualidade. E que cada um de nós temos o nosso momento
de despertar, de compreender. Se hoje eu estou aqui na casa espírita, uma hora dessa, ouvindo um estudo, eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era segundos atrás. Porque tudo que está sendo falado aqui me auxilia em refletir. Então eu não posso dizer assim, eu nunca escutei isso. Agora eu já sei. Então, quando a gente consegue estudar os nossos pontos fracos, né, analisar nosso comportamento e as nossas reações, com certeza a gente vai conseguindo esse remédio. Fica muito mais fácil. É engraçado, tem uma outra parte aqui no Evangelho, que ele diz assim: lembrai-vos de que aquele que crê, ele se fortalece com o remédio da fé. E aquele que duvida, 1 segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente a angústia pungente da aflição. Se a gente não tem fé, a gente fica aflito. Imagina as situações que cada um de nós passamos diariamente. Quantas nos trazem desconforto? Quantas aceleram o nosso coração? Quantas situações nos trazem a necessidade de medicamentos? Como eu falei lá no início. Por quê? Porque o nosso corpo reflete naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos pensando. E aqui mais ele diz assim: o Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Vamos passar mais um, por favor? Pode. Aí vocês vão perguntar assim: e aquele que tem fé e também sofre? Como é que pode isso? No caso, aquele que sofre e tem fé. Como é que isso pode? Pode. Pode, porque ele, aquele que tem fé, ele é muito amparado. E o sofrimento dele é como se diminuísse. E muitas das vezes ele passa pela situação de uma forma muito mais leve. Porque ele sabe que tudo tem um propósito. Porque ele sabe que isso vai terminar. E como nós acreditamos que a vida continua, se não termina agora, vai terminar depois, mas vai terminar. Ai, Kátia, mas eu acho que você não está me ajudando muito não, hein? Eu quero entender isso aí melhor. E aí, na outra perguntinha, como é que eu posso, então, sofrer com alegria? É isso que você está querendo dizer para mim? Eu tenho que sofrer e ficar sorrindo? Já ouviram falar em resignação? É sofrer o mal, é passar pelo mal, mas saber por que está passando. É não se desesperar por aquilo que você está passando. Nós não estamos sozinhos.
Nós temos o amparo. Cristo não nos deixou só. E quando a gente tem essa certeza desse sofrimento resignado, né? Você tem a ideia de que você está quitando seus débitos nesse momento aqui. Porque tudo tem a ver com as escolhas que nós fizemos. A vida toda nós fazemos escolhas. Como eu falei, antes de estarmos aqui, nós fizemos a escolha daquilo que nós íamos passar. E agora estamos encarnados, continuamos a fazer as nossas escolhas. Mas o que nós estamos escolhendo? O que caminho que eu quero seguir? Eu escolho numa sexta-feira estar dentro de um centro espírita, trazendo a minha criança, mas está aqui, porque eu sei que ela está lá embaixo aprendendo, sendo amparada, com pessoas que podem auxiliá-la nesse momento, acolhê-la naquilo que ela está necessitando, e ao mesmo tempo eu estou ouvindo algo que possa me ajudar, me auxiliar no meu crescimento. Eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo cada vez que tem um passista ali, e quando ele fez seus estudos, ele se preparou e se prontificou para, no momento da imposição de mãos, transmitir os melhores fluidos a cada um daqueles que aqui estão. Eu estou escolhendo a cada vez que a gente vem aqui na frente e se coloca para um trabalho, ou para cada atividade, seja dentro da casa espírita ou fora dela. Porque eu também estou escolhendo na minha família o momento em que eu tenho que falar, mas o momento que eu tenho que ouvir. O momento que eu tenho que decidir. Tantas escolhas que nós fazemos em relação ao nosso trabalho também. Se aquele trabalho que está me dando muita dor de cabeça, muitos problemas, mas eu não abro mão de sair daquele emprego. É escolha. Às vezes nós somos tão apegados, eu já te lembro que eu já falei sobre isso aqui, somos tão apegados que a gente nem abre mão de uma outra oportunidade. A gente acha que a gente tem que estar, às vezes, passando por aquele perrengue lá que está tirando a minha saúde, o meu descontrole. Mas mesmo assim eu estou ali. Então, o sofrer é motivo de alegria? Quando eu começo a entender que eu estou quitando algo e que algo de melhor está preparado para mim, isso tem que crescer algo de bom aqui dentro. Isso tem que me motivar a entender o que Deus espera de mim. Cabe a nós. Eu disse para vocês, todo mal tem cura. Então vamos aplicar, né? Que remédio maravilhoso. Fé. Por que a gente não exerce? Por que a gente tem dificuldade? Achei interessante que minha mãe me perguntou assim.
Minha filha, viver é tão difícil, né? Eu falei assim, peraí, mãe, vamos pensar um pouquinho. Nós temos uma bússola maravilhosa. Já coloquei aqui, o nosso leme, a nossa direção, o nosso farol. Jesus nos deixou o Evangelho, de um lado. E do outro lado, tenho tudo aquilo que é contrário ao que o Evangelho me diz. Então, amanhã eu tenho que fazer uma escolha. Gente, se o Evangelho já está aqui, antes dessa nossa encarnação, por que a gente não escolhe ele? E escolhe o outro lado. Aquilo que me desestrutura. Aí a minha mãe olhou para mim assim, ai, minha filha, é mesmo, mas é difícil, né? Eu falei, não, é uma questão de escolha. É mais uma questão de escolha. É exercício, e isso é diário. É exercitar. O interessante é que aqui no próprio Evangelho, lá no capítulo 19, ele tem um capítulo falando da fé. A fé que transporta montanhas. Então, olha aí, olha, mais uma direção para nós. É um capítulo inteiro. Temos um outro capítulo que ele vem falando da prece. A eficácia da prece. E a gente abre mão disso, gente. Vamos refletir, né? Vamos pensar. Então, quando eu estava fazendo esses estudos, eu tinha encontrado na internet, eu não trouxe, mas eu vou fazer o comentário, até de umas 5 orientações que serviriam como remedinhos, quando a gente estivesse assim, mal ou triste, né? De alguma forma. E aí, essas 5 orientações seriam assim: faça algo que você gosta. Quando você estiver triste, quando você estiver aborrecido, zangado, passando por algum problema difícil, não foque seu pensamento naquilo que está acontecendo. Comece a exercitar e tentar fazer diferente. Porque quando nós estamos focados na situação, a gente não consegue perceber as intuições que a gente vai recebendo, a espiritualidade tentando nos auxiliar, a gente não escuta. Então, pense em algo que você gosta. Eu tinha até comentado com alguém, falou assim, faz um brigadeiro, mas a pessoa era nutricionista. Ele falou assim, não, brigadeiro não. Então, assim, mas eu posso fazer outra coisa. Eu posso pedir para alguém, faz aquela comidinha gostosa para mim. É possível. Para tentar relaxar, né? A segunda ideia foi chore se precisar. Gente, chorar é libertador. E não vem com aquela coisa de que homem não chora. Por favor, né? Não dá mais para a gente se basear nisso. Chora sim. Jesus chorou. Quando eu estou chorando, eu coloco para fora aquelas emoções que estão aqui dentro de mim, me sufocando, me machucando, e não é vergonha nenhuma. Hoje a gente já consegue entender isso, gente. É que nós somos ensinados e orientados a tantas situações que a gente acaba achando que a gente tem que se colocar forte. Forte é aquele que não chora. Não é assim, não. Fortes também choram. E é preciso.
Ele falou, a outra ideia era: compartilhe com um amigo a sua situação. Caramba, o amigo pode até não falar nada, mas vem cá, receber um abraço é muito bom, né? Pode ser que ele não consiga te auxiliar dizendo as palavras que você precisa nesse momento, mas só ter alguém que está ouvindo você, gente, isso é um refrigério. E olha só que interessante, aqui na nossa casa nós temos atendimento fraterno, porque às vezes a gente não tem alguém com quem falar. Vem atendimento fraterno. No atendimento fraterno você vai encontrar alguém que possa trazer um acalento, uma palavra de esperança, um ensinamento que Jesus nos deixou, que sempre nos auxilia. Às sextas-feiras, para quem não sabe, é às 18h30. Quando a gente consegue os atendentes, né? A gente tem atendentes. Se não, tem no domingo, 9h da manhã, quinta-feira, às 13h30. Mas tem. E tem online. E tem online, Cris, isso mesmo. O que acontece, você liga lá no jornalzinho, você procura, você agenda. Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, exatamente. Que tem ali toda uma orientação de como você vai fazer isso. Então tem. Acho que esse que a gente está aqui, às vezes a gente se distrai, né? Que estamos aqui ao vivo, essa está sendo gravada. Na descrição aqui do vídeo tem a orientação de como agendar seu atendimento fraterno sem precisar sair de casa, do seu ar-condicionado. Ele falou uma outra coisa assim, o quarto seria: contemple a verdade. Gente, tem em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, tem: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas verdades a gente está fugindo, né? Então, a importância de nós entendermos e encararmos as verdades. E quando ele fala em contemplar, sabe que uma coisa que eu me lembrei? Quando a gente está em muitas situações assim, desafiadoras para nós esquecemos que existe todo um universo para a gente contemplar. E deixamos isso passar-se bem despercebido. Nós esquecemos de contemplar a nossa natureza, a lua, as estrelas, um sol se pondo, o sol nascendo, descalço na grama, na areia da praia, descalço às vezes até no chão da nossa casa, para sentir onde a gente está pisando. É ali para eu reconhecer o meu terreno naquele momento, o terreno em que eu escolhi passar com todas aquelas pessoas que me cercam naquele momento. O sorriso da criança. Eu distraio tanto que às vezes eu esqueço de olhar meu filho sorrir para mim. Escreveu uma coisa bonita, me fez um carinho, falou a primeira palavra. Contemplar esses momentos é importante para nós. E o quinto é: descanse e tome um banho. Relaxe. Naquele momento do seu banho, você pode estar ali fazendo a sua prece. Que às vezes a gente vai dormir e não consegue fazer prece. Então eu posso fazer isso na hora do banho. Claro que eu tenho que ter um controle adequado da água, né? Mas é bom deixar aquela água cair na nossa nuca, na nossa cabeça, escorrendo no nosso corpo. Conversando ali: Senhor, eu estou aqui, hein? Olhe por mim, ajude-me, dê força, serenidade, sabedoria, me ajude a desenvolver essa fé que eu ainda não consigo desenvolver. Então a gente vê, nós temos o Evangelho, nós temos 5 orientações aqui, que foram bastante importantes. E aí a gente começa a entender que o sofrimento, ao invés dele ser uma desgraça,
ele constitui justamente na oportunidade dada por Deus para corrigir os nossos erros. E é justamente na fé que nós encontramos o remédio seguro para passarmos por tudo isso. É o remédio seguro do sofrimento. Ele nos permite ver que as maiores dores de hoje são o prenúncio da felicidade que nos aguarda amanhã. Tudo passa. Tudo passa. Então nós temos um roteiro para sermos felizes. Mesmo que no caminho encontremos espinhos ou muitas flores. Claro que nós vamos encontrar, como estamos num mundo de provas e expiações, nós encontraremos muito mais espinhos do que flores. Mas é possível, até nesses espinhos, eu olhar assim, um furinho, quando eu tenho fé. Não acertou muito, não. Tudo é válido para a nossa perfeição. Tudo. Então, como diz na página de abertura, nós sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Mas cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Eu disse a vocês que a gente ia encontrar o remédio, que é possível. E aí, para finalizar, a nossa reflexão vem hoje através de uma poesia de uma querida nossa, conhecida como a educadora de sentimentos, Maria Dolores. Ela nos trouxe uma poesia de conforto e orientação. E que eu vou pedir a Cristiane, com a sua voz, para nos trazer essa leitura. E agora, nós ainda teremos uma música para ouvirmos também, para nos animar cada vez mais. Meu muito obrigada a todos. Obrigada, Kátia. Você foi falando aí, eu fui pensando em várias poesias, tá, ao longo da sua fala. Quando você falou da escolha, eu lembrei da Cecília Meirelles, né? Ou isso ou aquilo. E depois você falou de fé. E eu lembrei daquela música, né? Se eu quiser falar com Deus, tem que ficar sós, tem que apagar a luz, tem que desatar os nós. E são tantas as possibilidades que a gente tem, né, de através desses textos, robustecer a fé, né? Como Kardec diz numa das epígrafes, né? Fé inabalável só aquela que pode encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. Então, para robustecer essa fé, a gente tem que refletir, né, em tudo isso, nesse tríplice aspecto da doutrina, que aqui a gente faz filosofia, a mesa mediúnica a gente faz ciência, mas que só se torna religião de verdade quando eu coloco na minha vida, quando ele sai das portas da casa espírita. E para finalizar, então, como você pediu, Maria Dolores. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deixa percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência,
seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. De Maria Dolores, do livro Poetas Redivivos, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E agradecidos não só por esse texto, que nos faz refletir através das tantas questões que nós trazemos, eu queria te pedir para finalizar fazendo a nossa prece. Vamos escutar uma música? Antes tinha música, né? Tá no pendrive. Peraí, só um minutinho, gente. Questões tecnológicas. Enquanto eles acertam o pendrive, lembrando também que a gente, no início do ano, está com as inscrições dos cursos abertas, já estão começando essa semana. Estou vendo aqui que tem gente que já está fazendo, curso básico de Espiritismo 1, que é a porta de entrada, e a partir dele tantos outros, vale sempre a pena. Então vamos ouvir essa música antes da nossa prece. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada.
detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Pode até ser que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. E é com essa frase que nós vamos, nesse momento, já com o coração tão aquecidinho, né? Conversar com o nosso Mestre. Jesus, estamos aqui. Senhor, é que chegamos. Volvemos dos nossos lares, seja do trabalho, de algum lugar que estávamos, mas chegamos aqui. Senhor, ouvimos falar sobre fé, que é um remédio para continuarmos a nossa caminhada. Auxilie-nos, Senhor, auxilie-nos, Senhor, a desenvolver essa fé em nós. A cada vez que olhamos para os nossos comportamentos, a cada vez que fazemos as nossas escolhas, a cada vez que tentamos, Senhor, como é bom saber que Tu estás conosco o tempo todo, que não estamos sozinhos. Isso já nos fortalece e nos anima. Ah, Senhor, com a alegria da prece queremos permanecer, com a alegria de saber que temos um remédio e que na certeza de quem está aplicando esse remédio é o Senhor. Ai, que ânimo que isso nos traz, que alegria! Porque sabemos que tudo passa e somos gratos por isso. Senhor, também queremos te pedir as águas que ali se encontram, que elas também possam se transformar em remédio. Esse remédio que nos ajuda no equilíbrio do nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Edifique, Senhor, cada uma delas. Mestre querido, nós temos também os nossos passistas, que se prepararam durante todo esse tempo, que estivemos aqui juntos e já vieram preparados para chegar aqui nesse momento, a transmitir para cada um de nós os fluidos necessários, as melhores vibrações, irradiando para nós o alívio, a serenidade, a paz, harmonizando cada chakra. Senhor, que eles possam ser esses instrumentos afinados, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Gratidão, Pai, por cada um dos trabalhadores que estão aqui dispostos na noite de hoje, se doando. Abençoa, Senhor, cada lar daqueles que estão nos ouvindo nesse momento.
Toque onde nós não conseguimos ir, Senhor. Que a tua paz permaneça com todos nós, encarnados e desencarnados. E que nos acompanhe, Senhor, aonde formos agora, após o término da aplicação do passe, da nossa reunião. Acompanhe-nos, Senhor, para que possamos voltar aos nossos lares na certeza do teu amparo. Graças te damos, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. A fé me fortalece, com você posso brilhar. Acende em nós a luz que nos faz caminhar. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei. A fé me fortalece, com você posso brilhar. Acende em nós a luz que nos faz caminhar. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei.